Esta semana no podcast Marketing para Idiotas vamos falar de simbiótica e para isso convidamos uma das maiores especialistas do tema, vinda diretamente do Brasil, Clotilde Pérez. Olá, Clotilde. Olá, Miguel. Acompanhada por Alexandre Duarte, um dos mais conceituados professores da Universidade Nova. Olá, Alexandre. Olá, Miguel. Olha, se queres saber tudo sobre este tema e como podes aplicar isto na tua empresa, fica atento a este episódio. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Se gostas do que estás a ouvir, subscreve o nosso podcast e, claro, dá-nos uma review para sabermos que estamos a fazer um bom trabalho para continuarmos a ter orçamento para trazer convidados deste calibre. O meu nome é Miguel Ronvieira e esta semana, como o Diogo e o Frederico estão de férias, estou sozinho com uma convidada muito especial, a Clotilde Pérez e o Alexandre Duarte, para falarmos sobre simbiótica e como é que ela pode ser aplicada no teu negócio. Olha, em primeiro lugar, Clotilde, sejas muito bem-vinda. Apresenta-se assim muito rapidamente à nossa audiência. Quem és tu? Bom, Miguel, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento também com o Alexandre. Bom, eu sou professora da Universidade de São Paulo, professora de semiótica, portanto sou semioticista. Semioticista? Isso! Okay, boa. Semioticista. Não é? E vou participar da primeira conferência ibero-americana de publicidade aqui em Lisboa. Exatamente. E mesmo por participares nessa conferência, fez sentido trazermos aqui também o Alexandre Duarte, que é o organizador da conferência. Alexandre, fala-nos um bocadinho que conferência é esta? O que é que vai acontecer? Olha, obrigado pelo convite, primeiro que tudo. Obrigado à Clotilde por estar aqui connosco. A primeira Conferência Ibero-Americana de Publicidade vai ser um momento e um evento em que vai reunir pela primeira vez os dois lados do Atlântico para debater, estudar, investigar, mostrar o que se anda a fazer no âmbito da publicidade. E, portanto, temos já uma série de professores e investigadores da América Latina, de Espanha e de Portugal que vão no dia 6 de outubro na Casa da América Latina em Lisboa apresentar os seus trabalhos e discutir esta temática que todos nós vemos e ouvimos e comentamos todos os dias, mas que é ainda infelizmente pouco debatida na sociedade. Boa, se há coisa que eu percebi das minhas viagens ao Brasil é que eles a nível de marketing, uau, estratosférico. Parece que desde que nós entramos no aeroporto, não é? Saímos do aeroporto, começamos a ser bombardeados com coisas e acho que eles a nível de marketing estão coisas incríveis e adoro ouvir alguns podcasters e autores brasileiros porque acho mesmo que temos muito a aprender com esta ligação entre Portugal e Brasil, não acham? Confirmo. Boa. Sim. Exato. Olhem, hoje vamos falar sobre o tema da semiótica. Eu confesso que, apesar de ser profissional de marketing, era um tema que eu não conhecia, não tinha aqui corrente. E quando fui perguntar ao ChatGPT o que é que era semiótica, não é? E começo a ver aqui uma primeira ligação entre signos, eu pensei, bem, tramaram, vamos falar sobre astrologia, mas aparentemente não, e a semiótica pode ser aplicada a uma data de coisas, inclusive à publicidade e ao marketing, que é o tema que nos traz aqui hoje, mais neste âmbito. E eu então perguntava aqui à nossa especialista, Clotilde, consegues-nos dizer muito rapidamente o que é semiótica, assim de uma forma simples e prática? Claro, Miguel. Semiótica, de uma maneira muito simples, era uma teoria da comunicação. Não é? E como tal, vai trazer os parâmetros para pensar os fenômenos comunicacionais. Portanto, pode ser muito, se a gente quiser usar a palavra, aplicável a contextos os mais diversos. Marketing, publicidade, consumo e tantos outros. Acho que esse é o eixo que nos interessa aqui, não é? Ok, mas e é o que é propriamente dito? Então, quando nós começamos a falar em semiótica, a semiótica é a linguagem, é a imagem, é o quê? É tudo isso. Quando a gente fala, o ponto central da semiótica, né, ela se fundamenta na noção de signo. E não é o signo da astrologia. Foi o que eu pensei, logo eu pensei, astrologia. Quer dizer, mas é também, né? O nosso autor, que é o Percy, ele fala que todo e qualquer signo, não é? Ele tem uma noção muito ampla. Eu vou falar, o Percy, né, é um filósofo americano, que é uma das correntes. A semiótica tem várias correntes. Essa é a corrente, não é, que eu me formo e que eu trabalho já há 30 anos. Então, o Percy fala, né, que a semiótica ela está voltada à compreensão de todo e qualquer fenômeno que produza significado. Então, um sonho produz significado, uma marca produz significado. Então, a noção de signo é muito mais ampla, portanto, também engloba os signos do zodíaco, se a gente quiser, mas são bem diferentes. Eu sou completamente ignorante no tema, por isso vou fazer perguntas mesmo muito parvas, ok? Então, semiótica, estás a falar de símbolos, mas pode ser confundido com o logotipo de uma marca? Sim, símbolo é um tipo de signo.
não é? Okay. É um signo cultural. Então, assim, o símbolo, né, do amor que a gente faz com a mãozinha, não é? Coração. Então, um coraçãozinho, símbolo do amor, que esse é praticamente universal. Mas há símbolos que são pequenos, são partilhados em pequenos grupos, não é? Então, o símbolo é um signo de natureza cultural. Ele é acordado, né, nos grupos, que pode ser um grupo pequeno, um sinal que, sei lá, você e o seu irmão constroem quando vocês, né, quando pequenos, para dizer que não quero mais comer. Não é? Então, só vocês dois partilham aquele significado. Então, pode ser tão pequeno quanto isso, quanto os signos, vamos dizer assim, globais, como é o caso do coração, como símbolo de amor. Então, o símbolo é um tipo de signo, mas há muitos outros. Ok, porque eu tenho aqui na mão o teu livro, Os Signos da Marca, de Clotilde Pérez. Isto está disponível cá em Portugal? Sim. Ok, muito bem. Eu tenho aqui este livro na mão e tu tens aqui várias coisas como os slogans. O slogan pode ser um signo? Sim. Então, esse livro ele foi muito pensado para discutir o conceito semiótico de marca, voltado ao entendimento das diferentes expressões, né? Como que a marca se expressa. Então, ela tem um nome, ela tem um logotipo, eventualmente ela tem um slogan, ela pode ter uma cor expressiva. Nem todas as marcas têm cores identitárias, não é? Ela pode ter um som. Então, todo o nível expressivo da marca e que é passivo de compreensão que aquilo é a marca. Então, se eu ouço, no Brasil vocês devem conhecer a Globo, muito representativa, a gente consegue reconhecer a Globo pelo tal do Plim Plim. Não é? Sim, então não precisa estar escrito, então tem um signo sonoro que eu identifico a marca. Ou como é o caso da Intel. Não é? Certo. Então você tem diferentes contextos sensíveis que expressam a marca, não apenas o nome e o logotipo, como é o clássico que a gente pensava antes, não é? Certo. Então, mas diz uma coisa, então a semiótica é uma espécie de linguagem? É uma teoria que tem um método que vai estudar as linguagens, se a gente quiser simplificar. E qualquer linguagem. E qual é a diferença entre semiótica e linguagem? Então, a semiótica é uma teoria que tem um método, não é? Ok. Linguagem é uma forma de expressão. Então, assim, a linguagem, ela envolve, enfim, hoje a gente fala de múltiplas linguagens, hipermídias, transmídias, etc. São múltiplas linguagens que podem estar em convergência. Semiótica é uma teoria que tem um método. Ok, muito bem. E de onde é que vem este método? Tu falaste já de um autor? Do Percy. Há várias correntes, certo? Você tem pelo menos 3 correntes, não é? Que nem sempre estão, vamos dizer assim, associadas. Vou falar de 2 que são mais centrais. Na Europa, a gente tem uma corrente muito forte que vem do estruturalismo, não é? Que é a chamada semiótica greimasiana. Hoje já tem braços que se chama sociossemiótica, enfim. Aqui na Europa, a gente teve o Greimas, mas também teve o Floch, com um trabalho importante de aplicação no universo do marketing, né? Jean-Marie Floch foi um nome muito conhecido de aplicação no universo do marketing, das marcas e da publicidade. E o Percy é um filósofo, então a semiótica de Percy, ela está dentro de um sistema filosófico. Então, ela não vem com essa abordagem a partir do texto, como vem o estruturalismo europeu, francês. Então, basicamente, tem essas 2 correntes. Depois tem uma corrente também russa, de semiótica da cultura. Mas o Percy vem de um pensamento filosófico, não é? E quando ele fala que signo é aquilo que produz, né, significado, independente da sua natureza, do seu ambiente, ele acaba entrando numa máxima de que tudo é signo, não é? Ok, isto é muito mais profundo do que eu pensava. Eu, quando comecei a pensar aqui um bocadinho sobre isto, há coisa de 2 dias atrás, quando comecei a preparar, comecei a pensar nos ícones e nos símbolos que eu conhecia na minha vida. E eu conheço alguns que acho que todos associamos a várias coisas, mas não tem propriamente ligação ainda ao marketing, mas eu considero mais ligação à política. Por exemplo, nós vemos uma suástica, é um símbolo muito forte que foi criado. Nessa altura, estas tendências já existiam, estes pensamentos já existiam ou não? Então, acho que é interessante falar disso, Miguel. Assim, os símbolos, como você deu o exemplo da suástica, não é? Ou o pentagrama. Enfim, os símbolos têm uma trajetória, têm uma história. Eu vou falar de um que eu acho que ele é muito didático. Por exemplo, águia de 2 cabeças. Águia bicéfala. Bicéfala, ok. De 2 cabeças. Que está no rótulo da vodka Smirnoff. Ok. Não é? Ok, eu geralmente quando bebo Smirnoff já estou um bocado torto. Não é? Você está enxergando ou não a bicéfala? Não, pensei que as 2 cabeças eram só uma, mas pronto, afinal são 2 cabeças. Afinal tem 2 cabeças. Exato. Então você
bate o olho. Bom, uma águia de duas cabeças tem, né, uma conexão forte com a ideia de dominação, né? De ela, né, Tá, a ver dominar, tudo o que se passa não ali é? à volta. Então, isso, num contexto, por exemplo, europeu, que vivenciou o nazismo muito mais perto, por exemplo, do que um brasileiro, não é? Que aprendeu nas aulas de história ou até que vivenciou na família, tem um contexto de significado muito mais pesado. No entanto, quando a gente vai caminhando, bom, mas por que está na Smirnoff? Ah, será porque é também um símbolo do Império Russo? Está presente na historicidade, na simbologia da Rússia? Sim, tá, mas também estava no Império Romano e estava também no Império Bizantino. Então, se a gente vai olhando, qual é a conexão entre Império Romano, Bizantino, Rússia, mas também está presente na cultura americana a ideia de dominação da águia e está presente na Smirnoff. Então os símbolos, eles crescem no tempo e eles podem, né, ir se desprendendo de alguns significados e construindo novos. Sim, isso é excelente. Porquê? Porque a própria suástica, pelo que eu percebi, tem um passado que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. É isso que eu queria chegar. Exatamente. Que não é por isso que eu fui buscar na águia bicéfala esse exemplo, porque a suástica também. Hoje não dá mais para você dissociar. Ela pode ter perdido completamente a conexão que tinha de orientação, como tinha no passado. Sim. Hoje não cabe mais isso. Eu na história está lá. Tive contacto pela primeira vez com esta realidade. Pá, quando estava a ver, estava numa festa e vi assim um pano, daqueles, uma festa mais alternativa e tal, e vi um pano com umas suásticas, mas depois eram umas coisas de tipo mais de Goa, transcendentais e tal, e eu virei para a pessoa que fez aquilo e eu disse, mas estão aqui suásticas, mas vocês são nazis? E ele, não, é pá, suástica, mas contou uma história do que é que significa uma muito suástica. anterior, não é? Então acho que é muito importante a gente entender que a semiótica, como uma teoria, um método, ela te dá, vamos chamar, entre aspas, um ferramental para compreender também a evolução dos signos. Mas e acreditas que porque depois eles crescem. E ele ganha uma carga. Ele ganha e perde também, não é? Então vou falar de um exemplo Brasil-Portugal, há muitos anos atrás, um grande amigo meu, Paulo Lencastre, professor aqui em Portugal, também semioticista, ele me falou, olha, eu tô pensando aqui com um grupo de pessoas sobre uma marca, mas eu preciso saber como é que você vê essa marca no Brasil. A marca era LACRE, era um acrônimo. Eu falei, péssimo. E ele, por que né? Péssimo. Toma lá. E ele assim, não, mas por que é péssimo? Não é bom, porque LACRE no Brasil teve um crescimento maior do que teve em Portugal. E a gente comunga a mesma língua. Então, se você pega, no passado, o lacre era garantia de segurança. Então, a carta era lacrada, não é? Com lá o símbolo do rei. Então, o lacre era a garantia, era a qualidade, não é? A inviolabilidade. Lacre no Brasil, se você olhar no dicionário, vai estar lá nos primórdios de lacre, mas ele passa por uma ressignificação de afastamento. Então, um prédio lacrado é um prédio que está comprometido. Eu não posso entrar lá dentro, porque pode cair. Então, o lacre no Brasil cresceu por este lado, não é? De afastamento, mas chegou mais contemporaneamente, lacre como arrasou, deu tudo certo, lacrou. Então, a ideia de lacração. Então, às vezes, o signo verbal, que é o signo mais estável, porque tem regras, tem dicionário, tem regras gramaticais, é o signo mais estável. Ele não cresce tanto, mas mesmo assim, ele se desprende das regras pelo uso cotidiano e ele cresce. Às vezes até perde, né, essas raízes. Às vezes simplesmente vai, né, vamos dizer assim, sobrepondo significados. Então diferentes estilos de signos têm diferentes durabilidades. Historicidades, durabilidades, ou seja, uns crescem mais rápido, né? A palavra, o signo verbal, talvez seja o signo mais perene, quer dizer, ele cresce, mas cresce mais lentamente. Mas as cores, por exemplo, se você falar quais são as cores da tecnologia hoje, você fala quais são as cores da tecnologia dos anos 50, nos anos 50 era azul. Tecnologia era tudo azul, por isso que a IBM é azul, Microsoft era azul, porque vinha nessa pegada, a tecnologia era azul. Depois os metálicos, não é? Todas as cores metalizadas eram signo de tecnologia. Aí vem Apple, bota o branco, daí vem Apple, coloca o verde, limão e o laranja vibrante. Aí volta a ser, então agora a tecnologia são essas cores. Então assim, as cores, né, como signos, como a gente chama, signos icônicos, signos qualitativos, tem uma, vamos dizer assim, uma permeabilidade, uma plasticidade maior em termos de crescimento. Mas todos os signos crescem, né? Esse é o princípio do Peirce, que está lá na teoria. Se interessar, depois eu passo uma bibliografia. Boa. Eu gostava de dar-te aqui um exemplo, que, enfim, em Portugal passámos por isto recentemente, que é o caso desta ressignificação que a Clotilde estava a falar. Exemplo, Casa Pia.
Boa. Quando eu era miúdo, a Casa Pia tinha um conceito que era onde vão as crianças pobres, desfavorecidas. Depois do escândalo de pedofilia, quando se fala em Casa Pia hoje em dia, tem um contexto completamente diferente. Ganhou um novo significado e na cabeça das pessoas tem uma nova interpretação. Porquê? Porque houve um acontecimento social marcante, muito forte, que obrigou a sociedade toda a reolhar e a ressignificar este conceito, que é um sítio, um espaço, que continua a ser, mas que tem uma carga conotativa completamente diferente por tudo aquilo que vivemos. Exato, ou seja, hoje em dia, se usarmos a expressão Casa Pia noutra frase qualquer, noutro contexto, de repente é logo associado. Exatamente. A um e contexto. temos, se calhar, também agora um outro exemplo político, que é a América de Trump. Exato, exatamente. Há 20 anos atrás pensavas na América como terra de oportunidades, e hoje em dia se calhar já pensas de maneira diferente. Eu tenho uma série de gente a dizer, eu ia fazer férias lá, se calhar já não vou. Eu ia investir, se calhar já não vou. Estou a repensar tudo isto. Porquê? Por um contexto social, político, no caso, que nos fez ressignificar este conceito. Porque da América, a própria bandeira americana ganhou um novo significado. Claro. Não é? Eu lembro quando era nos anos 90, todos nós queríamos ser o estilo de vida americano estava-nos imposto e nós adorávamos e queríamos era ser como os americanos. Agora já não é bem assim, não é? Não mesmo. E ganham um significado, por exemplo, vemos um americano mais do interior, hillbilly, Claro. não é? Eu acho que aí, nesse caso, a política é bem interessante porque os Estados Unidos perdeu, né, aquela expressão de signo da full democracy. Ok. Não é mais. Não é mais símbolo disso. Estamos aqui a falar um pouco em política, apesar de não sermos um podcast político, os políticos são aqueles que sabem muito bem utilizar isto, ou não? Deveriam saber. Eu acho que alguns melhor do que outros, não é? Eu acho que tem uma questão da política hoje que é o domínio da linguagem digital. Não é? Eu acho que alguns, de fato, dominam muito bem, porque têm ótimas assessorias, ou seja, também aprenderam. Acho que alguns dominam muito bem as linguagens do nosso tempo. Portanto, se você domina as linguagens do nosso tempo, você deve ser muito mais eficiente. Não é? Sim, mas, por exemplo, nós temos alguns partidos políticos que se posicionam, agora já não se posicionam tanto como uma ideologia de esquerda, de direita, etc., mas como um símbolo de uma revolta contra um sistema, por exemplo. Estamos a falar de semiótica também, nesse caso? Claro. Tudo está produzindo sentido, né? A gente está falando de semiótica muitas vezes sem usar esse conceito, não é? Tem um princípio que é um princípio teórico, mas que tem uma efetividade na prática extraordinária, não é? O Percy vai falar que todo o significado de um signo está contido nele mesmo, não está na nossa cabeça. Boa. Eu uma vez vi um documentário sobre desperdício nuclear. Porque os resíduos nucleares vão durar dezenas de milhares de anos. E uma das coisas que eles diziam, eles colocavam símbolos em alguns contentores para que uma geração de daqui a 5.000 anos que encontrasse por acaso aquele contentor soubesse que aquilo era perigoso. Era porque poderiam não falar a nossa linguagem sequer. Exato. Não é? E eles colocavam lá símbolos específicos, ícones, etc. Até que ponto é que a simbiose ou um símbolo é diferente de um ícone? Então, o ícone é um tipo de signo, é um signo de natureza qualitativa. Né? Então, enquanto o símbolo eu vou explicar. Isto é uma resposta para tudo. Não, mas é realmente. Porque assim, vou diferenciar do símbolo. O símbolo ele tem natureza cultural, é um acordo. Então eu digo que o coração é amor. Só que isso, enfim, virou uma coisa planetária. Não é só entre poucas pessoas, mas mundo afora você consegue fazer o símbolo do coração e significar amor. Então eu coloco, né? Eu amo, coração, Lisboa. Todo mundo entendeu, não é? Então ele tem essa natureza cultural. Não é? Ele tem a natureza de regra, ele tem a natureza que a gente chama de lei. Então tem um acordo, ainda que não é lei, né, do ponto de vista jurídico, mas é uma lei, um acordo entre todos que bati o olho e identifiquei. O ícone, ele carrega com seu referente um vínculo de semelhança. Ele é semelhante a alguma coisa. Exato. Não é necessariamente cultural. Pode ser cultural ou não. Então, quando a gente fala da iconicidade, a gente está falando da qualidade do signo. Principalmente cor. O que é mais fácil para concretizar? Cores, não é? Então, se eu falo, por exemplo, maçã, né? O Alex pode falar morango. Eu estabeleci uma relação qualitativa aqui pela cor, pela natureza de ser fruta. Eu posso criar uma rede, um encadeamento icônico, não é? Uma corrente icônica. Então, assim, o ícone é a relação de qualidade. Acho que a cor talvez seja um exemplo mais didático para a gente falar sobre essas relações icônicas. Posso voltar aqui um bocadinho atrás? Claro. A Clotilde estava a falar que o Percy diz que
o significado está contido no está signo. no próprio signo. Não está na cabeça das pessoas. Pronto, e eu estava-me a lembrar de um filme antigo, não sei se passou no Brasil ou pelo menos com este nome, que era Os Deuses Devem Estar Loucos. Olha, Sim. Que da é Coca-Cola. o tipo que bebe a Coca-Cola e que atira a garrafa, passou lá também. Claro, claro. E a carga simbólica da garrafa, do símbolo, é cultural. Mas está contida nele, não está contida na nossa cabeça. Não é? Eu acho que esse exemplo ele é muito interessante porque o caso da águia, não é? Das duas cabeças. De duas cabeças. Voltando, porque ele é um exemplo muito didático, eu gosto muito dele por isso. Quantas pessoas no Brasil que tem um déficit educacional importante sabe que a águia de duas cabeças é um signo, né, romano, né, que atravessou a história e que representa a dominação, o imperialismo, não é? Eu não sabia. Certo. Estou falando lá do meu país, não é? Pouquíssimas pessoas. Isso não importa para o Percy, porque ela continua atuando. Tudo que ela significa, mesmo que eu não saiba, continua dentro dele. Então, assim, eu posso bater o olho, olhar para Esmirna e falar, nossa, que signo bélico. Eu falaria, pô, que signo bélico, não é? Certo. Eu posso não falar isso porque eu não sei que é um signo bélico, não é? No entanto, se eu assistir Arquitetura da Destruição, A Lista de Schindler ou qualquer filme, né, sobre o nazismo, a Segunda Guerra, eu cansei de ver águias e águias bicéfalas. E o nosso subconsciente apanha isso? É isso que eu quero dizer. Mesmo que cognitivamente eu não fale, nossa, que signo bélico, qual que é o risco disso? Ela está atuando. Qual que é o risco disso? Tem uma tradição de comunicar a vodka a partir de um elemento característico da vodka que é pureza, certo? Certo. Filtrada, destilada, certo? Os dois ao mesmo tempo, certo? A relação entre pureza e o nazismo está dada. Olha o risco que a publicidade corre. Ok. Então eu posso criar uma conexão sígnica sem a intencionalidade. Ao falar de pureza, eu posso imediatamente, usando uma águia bicéfala, que é o símbolo da Esmirna, está tudo certo, me conectar com um universo muito complicado. Então eu preciso saber qual é a potência comunicativa do signo sempre. Então, e até que ponto... sim, diz Alexandre. Que agora lembra-me de duas coisas que são exatamente a maçã da Apple, a maçã com a dentada, não é? E o pecado original. Exato. E a história Claro, bíblica. tudo isso está contido lá. A própria Nike, não é? Sabendo ou não sabendo, exato. E a Starbucks, não é? Exatamente. Com a sereia, com a cauda Se começarmos a ir à bifurcada. procura. Então, assim, mesmo que eu não saiba, Tá lá. a potência signa continua atuando. Mas, por exemplo, a Apple... Sim. Eu não associava ao pecado original. Eu associava à maçã de Newton. Exato. Newton. Ou seja, temos duas associações completamente diferentes. A tua é mais bíblica, a minha é da. Mas as duas estão lá. Vinha mordida, não é? Não sabemos. Ou ele mordeu e atirou para o chão. Exato. Mas as duas potências estão contidas, independente daquela que nos conecta ou não. Né? Ela está contida. Então, por isso que quando o Percy fala que todo o efeito, né, de significado está contido no signo, independente se eu sei ou não, é extraordinário, porque ele traz o nosso compromisso ético e estético na compreensão. Até que ponto é que as marcas sabem o que estão a fazer? Então, deveriam saber profundamente, né? Porque uma das coisas que eu mais tenho trabalhado, isso, né, na formação em publicidade, na formação de um semioticista, é fazer uma pergunta que é a pergunta da vida, que é o que isto significa. Não é? Okay. A partir do momento que você cria uma peça publicitária, uma campanha do Instagram, enfim, né, um spot, ou seja lá o que for, você está produzindo significado. A pergunta é, que significado eu estou produzindo? Né? Fazer sempre essa pergunta, o que isso significa? O que eu estou produzindo? É exatamente isso que eu quero, porque às vezes a gente produz significados que distanciam, se a gente quiser usar um conceito do mercado, do briefing. Não é? Sim. Então, assim, eu lembro de um caso muito antigo, de um embutido, de uma mortadela, que o briefing era, precisamos sofisticar a embalagem, não é? Aí colocaram uma tarja preta enorme na embalagem, que o preto sofistica, não é? Mas o preto também, tarja preta é remédio de interdição, né? Então, enfim, tá tudo ali, né? O luto tá atuando, a interdição tá atuando, né? O remédio tarja preta não é bom e a sofisticação também. Quer dizer, como é que eu ajusto o significado da cor preta de modo a conferir uma sofisticação para uma mortadela, que é um produto embutido. Olha, eu trabalho em angariação de leads online e tenho agora um problema. Eu trabalho com vários setores, do crédito, seguros, saúde e tal. E agora neste momento tenho um dentista que quer ser premium e pediu uma página toda preta.
para ser premium. E nós estamos a fazer a página e tal, e os resultados, zero. Epá, é a pior coisa do mundo. A mensagem de comunicação, os textos são muito parecidos com os outros, mas por ser preto, um tipo de letra, aquele tipo de letra mais Times New Roman, que é assim mais clássico. Sim, clássico. Não está a correr bem. Claro. Será que nós estamos com um problema de semiótica? Com certeza. Eu até acrescentava aqui antes de ouvir a Chloe sobre isso, eu até acrescentava aqui um exemplo português, que às vezes não é só o símbolo e a carga que está por trás, às vezes é o espaço disponível. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando o Bani fez o grande rebranding com o Centauro, não sei se lembram, há uns 10 anos, 15 anos, o espaço cromático bancário, o verde era BES, o azul era Barclays Bank, o vermelho era Tota, ou seja, estava tudo ocupado. E havia ali um espaço que era o Purple, não sei como é que se traduz em português. Púrpura. E portanto, era porque era o espaço cromático que estava disponível, não necessariamente porque tivesse um significado. Ok, nem nunca tinha pensado vezes nesse. Também eles não podem ir para cima de um território onde já está alguém a ocupar. Exato, só pode haver um verde. E aqui eu acho que não tinha uma lógica por trás, a lógica é o espaço que está por ocupar. Também pode acontecer no marketing e nas marcas. Então, mas as cores continuam, mas independente da intencionalidade ou não, o púrpura está carregando o significado. Não é independente, não, é o espaço cromático que eu tenho, só que tem consequências. Exatamente. Não é? Era a cor pretoriana do. Não, e é a cor da eternidade, né? A cor púrpura é a cor da eternidade. E tem a ver né? com a igreja também. Não, tem a ver, enfim, com a tradição da igreja, mas antes disso com os fenícios. Por que ela é a cor da eternidade? Porque era a única que não desbotava. Por isso ela vai para a igreja e para a nobreza. Porque ela tinha uma grande pregnância. Então, como não desbotava, eterno, quem é que quer ser eterno? Então, mas nós podemos ofender semioticamente alguém sem nos apercebermos disso. Sim, claro. Pode haver casos em que uma marca adota, por exemplo, a adaptação a uma diferente cultura. Nós agora, por exemplo, se quisermos vender coisas para a Ásia, não é? Nós temos que perceber muito bem a cultura local, porque nós podemos estar... Você tem que estar imerso. Você não, a gente trabalha com projetos globais, não é? Certo. E a gente sempre tem um semioticista local. Sempre tem. Então a gente coordena muitos projetos a partir do Brasil, mas a gente tem que ter um semioticista local. Se a gente faz China, tem que ter na China. Se a gente faz Europa, por mais palatável que a Europa seja para o Brasil, até por conta da nossa história, a gente precisa ter semioticistas locais, justamente para depreender essa dimensão cultural do signo. Até porque os próprios números podem ter significados em diferentes culturas. Principalmente Oriente e Ocidente, isso é brutal, as diferenças, mas no caso do Brasil, dentro do próprio país, a gente tem diferenças de significado. Como um país muito grande, com processos históricos também relativamente diferentes, a gente tem questões, inclusive locais, que eu preciso de semioticistas, né, que estão vivenciando aquela cultura para que a gente consiga trabalhar. Ok, então que conselhos é que tu davas para uma empresa que agora quer começar a pensar de uma forma mais semiótica? Ok, eu quero aplicar isto no meu negócio, isto aplicado ao marketing e à publicidade, por onde é que eu começo? Olha, eu acho que você tem boas leituras e palatáveis de semiótica aplicada. Por exemplo, este livro? É claro que eu não posso, Signos da marca, está aqui. Não. Mas eu posso. Eu uso nas minhas aulas, portanto. Não, eu acho que você tem leituras, claro, essa é uma possibilidade, mas a gente tem realmente leituras palatáveis, enfim, que dialogam com quem está no cotidiano, porque afinal de contas eu formo publicitários, eu formo semioticistas, não é? Então, eu tenho uma preocupação de trazer a semiótica para o cotidiano, não é? Okay. Porque ela pode ser muito hermética e, ao ser hermética, distanciada. Então, assim, eu odeio semiótica, por princípio, não é? Então, acho que tem um desafio quase que missionário de entender a relevância da semiótica para entender os fenômenos complexos do nosso tempo. E a semiótica é para as grandes empresas? Pode ser para as pequenas empresas? Isto é para quem? É para todos. No entanto, não é? No entanto, quem é que vê valor e tem capacidade de pagar? As grandes marcas. Não é? Eu posso dizer para você, há mais de 30 anos, né, eu tenho, né, fiz projetos de natureza muito diversa. Quem tem budget para investir em pesquisa que tem um grau de sofisticação, né? Semiótica é diferente de um questionário online, né? Ela tem um grau de sofisticação, né? É uma equipe que não é convencional, que vai trabalhar, né? O semioticista não tem abundância, né? Vamos dizer assim, principalmente aquele que tem um exercício cotidiano de pensar teoria, método e técnica, não é? Porque sair falando de semiótica sem isso é fácil, mas que tem esta preparação teórica e prática que traz isso para o cotidiano não é simples. Então, assim, claro que são todas as marcas, a gente já fez projetos de natureza da partir da própria universidade para marcas muito pequenas e projetos da universidade que não tem nenhum compromisso comercial.
Não é? Sim, porque isto é muito mais do que um rebranding ou de um logotipo, etc. Pelo que eu estou aqui a ver no livro, isto implica tudo e pode implicar uma mudança completa na forma de estar de uma empresa. É um questionamento, o que você quer gerar de significado? Né? A partir do significado que você quer, você pode fazer o caminho totalmente Mas cá, 99% das empresas em Portugal, o nome da empresa é o nome do dono da empresa, não é? Ali com uma coisa qualquer. O logotipo é também. A cor é escolhida pelo clube, não é? Tipo, isso é o pão nosso cada dia, não é? Claro. Tipo, escolhem, sou de Sporting, pimbas, é verde. Claro, não é? claro. Ou seja, nós querem temos muito a andar e será que os profissionais de branding estão cientes dos significados reais das coisas? Achas que é um mundo ainda... Vocês cá têm mais contacto com este tipo de profissionais lá na Nova ou os futuros profissionais, será que as pessoas têm noção destes significados todos ou andam aqui todos a patinar um bocadinho por exemplo, a minha cor preferida para negócios é a cor do Airbnb. Então todas as empresas que já criei, o logotipo tinha aquela cor. Porque eu adoro aquela cor. Não sei porquê, aquela cor que é assim um vermelho para o roxo e está ali os dois numa mistura. E eu não sei porque gosto daquela cor. Mas cara, estou aqui a cometer um erro estratégico de caraças, não é? Olha, eu vou-te dar o meu exemplo pessoal, não tanto como professor, mas como 20 anos de publicidade. Sim. E daquilo que eu passei em 13 agências diferentes, é que se faz muitas coisas por intuição. Sim. Eu gosto disto, eu acho que isto resulta sem uma base teórica, sem estudos. É um bocadinho o filme eu não vou dizer marcas para não ofender ninguém, mas o filme de uma marca qualquer é assim porque os criativos pensaram naquela ideia e se pode dizer assim. Hoje em dia tem-se um bocadinho mais de cuidado, mas a vida inteira, os últimos 20, 30 anos, ninguém ia ao detalhe de o que é que um passarinho quer dizer. Se eu usar uma menina com 12 anos, que imagem é que eu estou a passar? Qual é o significado? Como é que isto vai ser interpretado? Exato. Eu já ouvi da ideia criativa e não do significado. Eu já ouvi um grande profissional de branding a dizer uma vez: eu atiro um dardo à parede e depois desenho um alvo à volta. Que é vejo o que é que fica bem e tal, o que é que eu gosto, e depois de repente começo a justificar aquilo tudo com uma data de coisas que usamos para justificar aos clientes porque é que fizemos aquilo. Quantas vezes o racional criativo é feito depois da campanha estar feita? É isso. E agora eu vou encontrar argumentos para justificar porque é que está feito assim. Era exatamente aí que eu queria chegar. Mas a Clotilde até estava a dizer outra coisa, e provavelmente era isso que ias perguntar, que é esta lógica de qual é o significado que eu quero atingir e agora eu tenho que construir para trás o que é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer para lá chegar. É a lógica da estratégia. Qual é o meu objetivo? Eu tenho que construir uma estratégia em função do meu objetivo. Não é, vou andando e depois logo se vê. E se eu tive que ter 3 desvios pelo caminho, afinal o meu objetivo era este, claro. Sim. Aí estás aí. É um bocadinho isto. E infelizmente, eu acho que agora menos também, mas eu acho que Portugal era um país não de gestores, mas de patrões, não é? Mete a cor porque quer, mete o nome porque quer. Benfica, bora. Pronto. E portanto, sem um foco estratégico, sem uma lógica de um pensamento semiótico, se quiseres, de que significado é que eu espero obter no espírito dos consumidores. Ok. E partindo disto, eu construo para trás. Exato. É exatamente o que esse tu estava a dizer. Esse é um caminho. E eu acho que tem uma coisa também que a publicidade, ao te dar, né, teoria e método, ela não inibe criatividade, porque às vezes tem isso assim, mas será que não vai me engessar? Não. Mas teoricamente Não é? até potencia. Potencia, é isso que eu estou falando. Ela vai potencializar. Não é? É a mesma coisa. A estratégia não necessariamente inibe a criatividade. Dá-te um foco e um caminho para seres ainda mais criativo dentro do próprio objetivo. Olha, diz-me uma coisa. Exemplos de coisas de semiótica que tenham corrido mal. Ou seja, eu estou aqui a ver no livro, e o livro tem aqui uma data de exemplos, e eu estou a ver aqui exemplos dos bons porque são marcas que eu conheço muito bem, tipo da Camel, etc, tipo tabaco e várias coisas. Mas há exemplos de coisas que tenham corrido mal. Já desta do chouriço? Era chouriço? Mortadela. Da mortadela, ok. Esse é um exemplo. Há outro exemplo gritante que se diga, olha, isto foi muito mal feito e correu muito mal. Existem assim... Existem, não é? Ainda que até por ofício, não é? Sou muito mais voltado para os bons exemplos, claro, mas a gente tem aqueles que são didáticos também. Me veio agora, a partir da sua pergunta, Miguel, a Gap. Né? Okay. Há anos atrás, quando ela entra no processo de branding, ela tira todas as serifas das letras, do tipográfico, do logotipo, tentando modernizar, simplificar, e foi assim um desastre, não é? Ela fez um quadrado, lembra? Ela tira as serifas e bota uns quadradinhos, aquilo foi assim super mal recebido. Ela volta, né, para o seu Gap tradicional, com um tipo de letra bastante clássico, né, cheio das serifas. Então assim, acontece muito de grandes marcas, de voltar atrás, porque normalmente quando acontece isso é porque não fez de fato o dever de casa, não é? Olha, eu vou dar um exemplo que une Brasil e Portugal bem rapidinho. Teve uma marca brasileira anos atrás, não é, que lançou um papel higiênico preto, não é? Ok. E foi um desastre. Não foi nova? Não, essa é portuguesa. Teve uma brasileira
que lançou um papel higiênico preto. E foi uma catástrofe, porque associava, né, o papel higiênico preto, quer dizer, trazia uma atriz branca maravilhosa, envolta no papel higiênico preto, não é? Até aqui está tudo aqui. Até aqui está a campanha, não é? A ideia aqui não está mal. Até aqui não está mal. O que é que aconteceu? Trazia, não é, toda uma conexão com um slogan que foi utilizado pela população negra americana. E aí a coisa foi um desastre. E todo mundo falou, não, mas em Portugal tem papel higiênico preto. Eu falei, bom, olha o contexto português, olha o contexto brasileiro com escravidão, o último país a abolir a escravidão, os nossos contextos são completamente diferentes. Eles simplesmente tiraram do mercado, não é? Mas aí, de fato, de novo, não é? Que efeito de sentido você quer gerar para este contexto que você está atuando, né? Então, essa pergunta, né, o que você quer gerar de significado, ela de fato é muito norteadora da nossa atuação. Né? Eu deveria ser, pelo menos. Agora, usando aqui o exemplo da Gap, que mudou o logotipo para uma coisa não serifada, porque era mais elegante, mais elegante, mais moderna. Temos um exemplo concreto da Kia. O logotipo da Kia mudou. Certo. E depois de mudar e depois da campanha, dispararam os searches na internet por KPN. Porque o logo da Kia parece KPN. Exato. E não, não é necessariamente errado. As pessoas iam à procura de carro este KPN e dispararam. Olha, por falar em carros, Jaguar. Fizeram este grande rebranding, correu, não sabemos se correu bem ou mal, acho que ainda ninguém pode dizer. Eu posso. Podes? No dia 6 de outubro, na primeira Conferência Ibero-Americana de Publicidade, nós vamos apresentar um paper sobre a percepção dos portugueses ao rebranding da Jaguar. Ok, ainda bem que falaste da conferência. Tinha aqui nas minhas notas a meio, mais ou menos a meio, falámos um bocadinho outra vez sobre a conferência. Da Jaguar, não, mas antes disso, na conferência vamos falar sobre que temas? Ou seja, nós estamos aqui, já percebemos que a semiótica, grande loucura. Isto, eu acho que é realmente algo que temos mesmo de explorar e que... eu atrevo-me a dizer que boa parte dos profissionais de marketing não o conhecem desta forma, ok? Que tu vais fazer uma apresentação, Clotilde, sobre isto, e quando damos ali ao tempo ao Alexandre para se organizar, tu vais falar sobre o quê nesta apresentação que vais fazer? Eu vou falar sobre publicidade a partir do parâmetro da semiótica, que é evidentemente a minha tradição teórica e também da minha atuação, não é? Então, falar sobre a potência da semiótica nesse contexto da linguagem publicitária, que é, né, hoje... eu sempre falo, né, a publicidade como a linguagem privilegiada do consumo contemporâneo, independente das mídias, não é? Ok. Então, explica lá essa frase para eu conseguir percebê-la. Deixa-me fazer um parênteses aqui. Claro. Eu tenho um grande amigo e excelente publicitário, que é o Ricardo Miranda, que tem um livro chamado A Voz das Marcas. E é um livro sobre publicidade. Ok. Ou seja, ele diz isto por uma palavra mais, de uma forma mais publicitária. Ok. A minha é mais semiotista, não é? A linguagem privilegiada do consumo. Então, é a publicidade que traz, então, vou usar agora o seu exemplo, a voz das marcas, a voz, o corpo, a expressão das marcas, não é? Sim. Então, eu vou entrar por aí nesse lugar da publicidade, trazendo também uma perspectiva ética, não só estética do ponto de vista da linguagem, mas também ética, que é o compromisso da publicidade em construir melhores valores sociais, não é? Porque ela é capaz de vender, que, né, é o seu fundamento, a gente não pode esquecer, não é? Mas também construir melhores valores sociais. Se eu entendo a potência sígnica daquilo que eu estou criando, eu posso, né, endereçar para melhorar os valores sociais, o convívio, a partilha social, enfim, etc. Boa. Olha, eu vou ainda mais longe nisto que a Clotilde está a dizer. Uma das áreas que eu tenho estudado e trabalhado nos últimos anos é o brand activism. Okay. Que é o ativismo de marca e o ativismo dos CEOs, mas já lá vamos. Nos Estados Unidos, antes do Covid, portanto em 2019, 38% dos CEOs das grandes marcas já se envolviam pessoalmente, e as suas marcas, em causas ativistas. Okay. E quando eu digo causas ativistas, não é plantar árvores e reduzir a pegada de carbono, porque aí estamos todos de acordo. É temas polarizantes. É uso de armas. Que é aí onde está a coragem, não é? Touradas. Claro. Eu estou deste lado da barricada. Vou dar um exemplo concreto. A tourada? A tourada em Portugal. Não, mas um exemplo concreto. Pois aí eu não vi nenhuma marca fazer nada. Sim. A Patagónia, na primeira eleição de Trump, as etiquetas da roupa diziam Don't vote for assholes. As etiquetas da roupa da Patagónia. Ou seja, eles estavam-se a pôr de um lado da barricada. Quando o Trump diz que vai construir o muro, a Airbnb faz uma campanha que é We accept everyone. Ou seja, sim, nós somos assumidamente contra. As pessoas que são pró-Trump não compram estas marcas, boicotam. Mas as pessoas que são,
que eventualmente até nem compravam, passam a comprar mais. Portanto, há um risco nisto, mas há estudos a dizer que os consumidores cada vez mais exigem que as marcas tomem posições. E eu quero saber de que lado é que tu estás para escolher se compra ou não compra a tua marca, se alinha ou não alinha com os teus valores. Em Portugal isto ainda é muito incipiente e nós fizemos um estudo sobre o ativismo dos CEOs e não passamos aqui do medo, mas isto pode ter repercussões para a minha empresa, eu não posso tomar partido. Sim, porque os exemplos que nós vemos de fora geralmente são os maus exemplos. Ou seja, os exemplos correm mal. Que foi a Prozis. Por exemplo, o CEO da Prozis diz que toma uma posição acerca do aborto e ele vem dizer, é a minha posição pessoal, não vincula a minha empresa. Mas de repente... O que é certo é que teve boicotes e teve toda a gente a cancelar, não é? A política de cancelamento, hoje em dia também vivemos, não gosto e vou cancelar. Aquela política é muito forte, não é? Se bem que, na verdade, os resultados da Prozis baixou ali um bocadinho e depois subiu para cima do que já estava. Enfim, nós também somos todos ativistas do Facebook. É o cancelamento online, exatamente. A pessoa tem a dizer que cancelou, mas depois eles continuam. Tem uma volatilidade enorme os cancelamentos. Não? Mas desviámos aqui um bocadinho do nosso tema. Mas sim, voltando à conferência. Eu ia te dizer, nós temos 6 grandes áreas. Portanto, uma área é publicidade, criatividade e estética, onde abordamos temas como a criatividade, a inovação, o branding, o storytelling, experiências imersivas e estética. Depois temos uma outra área que é publicidade, cultura e identidade, as representações sociais, os estereótipos, como é que a mulher é vista, o papel dos idosos, que em Espanha está muito a inclusão, diversidade social. Depois temos uma outra área que é história e epistemologia da publicidade, que fala mais da literacia publicitária, da evolução prática, se quisermos, publicidade e ética, que a Clotilde estava a falar agora, portanto, consumo consciente, qual é a responsabilidade social das marcas, também nas mensagens que passam, e depois os washings todos, o greenwashing, o pinkwashing, hoje em dia o rainbow washing. Depois as últimas duas são política, sociedade e publicidade, fala de propaganda, publicidade ativista, que estamos a falar, o propósito de marca, posicionamentos sociais, ativismo corporativo, e a última e provavelmente as que estamos a receber mais trabalhos, publicidade e transformação digital. Okay. Cross-media, transmídia, inteligência artificial, o Big Data, mídias sociais. Esta conferência, isto é 1 dia, 2 dias? 1 dia só. Isto tudo num dia? Tudo num dia. Vai ser é de manhã à noite? É das 10 da manhã, abre com a Clotilde, portanto tem uma keynote nos primeiros 45 minutos, 50, uma grande keynote. Depois tem apresentações de trabalhos simultâneas, entre as 11 e a 1. Depois paramos para almoço. Tem novamente apresentações de trabalhos de cada uma destas áreas temáticas até às 5. E depois tem a conferência final com a Glória Jiménez Marim da Universidade de Sevilha, das 5 às 6. Ok. Alguns no meio, vamos ter o paper da Jaguar. Alguns no paper, vamos ter a apresentação. Sim, porque nós neste podcast falámos sobre isso e na nossa comunidade, grande loucura. Toda a gente disparava para todas as direções, toda a gente tinha uma opinião, que acho que toda a gente acaba por ter uma opinião formada sobre isto e gostava mesmo de saber. E até depois de arriscar, eu gostava de ir assistir à conferência, a ver se consigo. Estás convidado. Ok, obrigado. E gostava depois de tentar partilhar aqui com a nossa comunidade o que eu vi lá sobre a Jaguar. Olha, falaste sobre storytelling. A Simbiótica pode ser um atalho para juntarmos storytelling à nossa marca de uma forma mais rápida e eficaz. Ou seja, nós com os símbolos certos metemos a nossa marca a contar uma história. Você respondeu já, né, Miguel? Exatamente. Exato. É aquelas pessoas nas conferências que fazem uma pergunta, mas só querem falar, só querem aparecer no microfone. É o jornalista que pergunta de 5 minutos, que já respondeu, já deu a opinião. Exato. Não, acho que você falou isso, né? Eu acho que compreender a potência dos signos vai fazer você contar uma história de maneira muito mais coerente e consistente, ou seja, que faça muito mais sentido, né? Ok. E outra coisa, falaste também sobre greenwashing, e nós neste momento greenwashing parece que estamos todos a passar por uma fase aqui um bocado esquizofrénica do mundo da sustentabilidade, etc., em que todos tentamos, ou todas as marcas tentam se associar a este conceito e que são colocados nas embalagens de muitos produtos alguns logotipos, alguns pequenos símbolos que fazem com que nós associemos aquilo a uma coisa se calhar sustentável e que na realidade não é? Ou seja, a semiótica também serve às vezes para mentir. Claro, Humberto Eco já disse isso há muito tempo atrás, né? Serve para mentir. Claro, ok, então claro. Pronto. Epá, já estou quase Humberto Eco. Fácil aqui do próximo livro. Não é? Mas é isso, né? Você pode construir uma rede de significados completamente falseada. Exatamente, claro, ou seja, e provavelmente já está a ser usado contra nós. Claro que sim. Olha, eu vou dar um exemplo concreto. Lembras-te uns autocolantes que nós tínhamos em Portugal que era publicidade não endereçada aqui, não obrigado? Exato. Amarelos e vermelhos para colar na caixa de correio, que eu não queria, as pessoas que não queriam podiam ter um autocolante a dizer não quero receber publicidade não endereçada na caixa do correio. E uma aluna minha da Católica fez uma
uma tese, uma dissertação de mestrado, cujo tema nós chamámos-lhe publicidade não verdadeira, não obrigado, que era exatamente com o símbolo. Pronto. E nós analisámos pacotes de bolachas, todas as bolachas do supermercado que se dizem não calóricas ou light, e a quantidade de cores, de letras usadas, a letra toda fininha, estilizada, não sei o quê. E depois nós fomos comparar as calorias e 80% ou 90% daquilo é falso. Elas não são nada menos calóricas que as outras, não são nada light, não são nada... Escolhemos bolachas, como podíamos ter escolhido iogurtes ou outra coisa qualquer. Mas no caso que escolhemos, a forma como o consumidor é levado pelo que diz, menos calorias. Ok, se uma tem 300 e outra tem 298, eu posso dizer que tem menos. Mas não deixa de ser hipercalórica na mesma. Pois. E nós somos... No ponto de venda, e 80% das decisões são tomadas no ponto de venda, eu posso sair de casa com a lista. Vou comprar este chocolate, este, e depois chego lá, pago 2, levo 3 e eu altero e mudo em função disto. E no caso das bolachas, a sugestionarem-nos, ou sugerirem-nos que são melhores para a nossa saúde, menos calóricas, não sei o quê, é um engano completo. Sim. É um absoluto engano. Principalmente e nós somos levados das crianças, pelas não é? cores, todos, adultos e tudo. A forma como aquilo está dito, a forma como a embalagem está, as letras, o que diz, o selo que tu dizes, o selo de repente é um selo da marca, não? Aquilo não é nenhuma certificação de ninguém. Mas eles puseram lá a dizer menos açúcar. E de facto tem 1% menos do que a fórmula anterior. Mas já não é comparado com mais nada. Já que falas nisso, neste tema da nutrição, etc., existe uma tentativa, por exemplo, para passar esses problemas todos, que é aquele Nutri-Score. Que são entidades governamentais a tentarem criar um tipo de símbolo que nos diga, pá, isto é bom ou isto é menos bom e tal. Levando isto para o formato de uma pergunta, até que ponto é que as instituições devem utilizar semiótica ou utilizam semiótica para conseguirem, eu não quero dizer manipular, mas persuadir uma população? Então, eu acho que eu posso responder falando por um caminho mais positivo, não é? Que é quando... Comigo é só a manipulação. Não é? Que é quando o governo, as entidades da sociedade civil organizadas buscam na semiótica o caminho para ajudar na regulação. Então, eu vou dar um exemplo no Brasil, não é tão antiga, a introdução de um símbolo dos ingredientes transgênicos, não é? Que é um triângulo amarelo com borda preta com T de transgênico no meio. Sim, mas ele quanto tempo é que vai demorar a ganhar significado? Mas muito. Era exatamente aí que a semiótica entrou, ajudando o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, junto aos nossos legisladores, dizendo, não adianta colocar um símbolo se as pessoas não sabem, se ele ainda não é um símbolo, porque para ser um símbolo, eu preciso partilhar do seu significado. Então eu preciso ter uma campanha publicitária mostrando o que é o transgênico e mostrando que agora o transgênico é um triângulo amarelo com borda preta com T no meio, para que a pessoa olhe lá a pipoca, o milho e fale, isso aqui é transgênico, ela tem a opção de não comprar esse. Como do reciclar, não é? Exato. Né? Foi preciso... Ou alto em açúcar, alto em valor calórico, etc, etc. Não é? Ok, olha, nós estamos aqui já a aproximar-nos do final do nosso episódio. Com muita pena, não é? Exato, mas eu gostava de falar agora um bocadinho sobre futuro e tendências, ok? Inteligência artificial veio para ficar, etc. Estes símbolos afetam-nos a nós enquanto seres humanos, mas a inteligência artificial também está a ser treinada para interpretar estes símbolos. Ou seja, como é que é este futuro agora? O que é que a inteligência artificial tem a trazer ao mundo da semiótica? Já se fala sobre isto neste meio? Super. Já está-se falando da semiótica do prompt, não é? A semiótica do prompt? Claro. Um prompt semiótico? Claro. Okay. Porque aí, de novo, o que você quer gerar? Okay. É pura semiótica. O que eu quero gerar de significado? Tá no prompt. Sim, um dos tipos de prompts que eu faço muito ao GPT-4o é quando estou a fazer coisas para clientes e eu digo, olha, quero uma imagem que reflita segurança, não sei o quê e tal. É tipo uma imagem que reflita o seguro de vida. E de repente aquilo começa-me a gerar imagens e eu nem percebo porque é que ele faz aquilo e ele faz ali coisas. Porque tem uma associação sígnica a partir do seu prompt. Por isso que a semiótica está entrando nessa discussão. Lá no início, não é? Porque o que eu coloco ali está indexando uma cadeia sígnica, não é? Que pode ir lá na frente, até onde você quiser, não é? Então, tem uma semiótica do prompt, tem uma semiótica totalmente voltada à compreensão desta complexidade, porque vai depender também do que o Percy chama de experiência colateral. Vou falar rapidinho o que é isso. É o seu repertório. Sim, fala. Basicamente é experiência colateral é repertório. Né? Por isso que assim, um bom publicitário, um bom designer, um bom profissional de marketing precisa estudar a vida inteira e estar
o tempo todo imerso no sensível para compreender os valores sociais, ou seja, as tendências. Claro, uma das coisas que eu faço muito no ChatGPT, quando estou a fazer uma campanha, eu atiro para lá os elementos da campanha e digo como é que uma mulher de X idade que vive em Portugal vai interpretar esta campanha. Não é? Ver os símbolos, as coisas que eu não chamava símbolos, agora vou passar a chamar símbolos a tudo e mais alguma coisa, não é? A inteligência artificial neste caso então pode ajudar-nos, e já existem aplicações que nos ajudem, ou neste momento existe alguma tecnologia, ou é tudo ainda no ChatGPT que nós podemos... não é a área que eu tenho me dedicado para saber se tem novas tecnologias. O ChatGPT é onde a gente está fazendo mais ensaios, não é? Ok. Para entender o que a gente está falando aí da semiótica do prompt, né? Fazendo esse caminho de ver a potencialidade. Só que isso é permanente, né? O ChatGPT está aí, mas tem, né, uma série de outras que estão surgindo e que a gente precisa também... O que eu acho assim é entrar, testar e fazer parte disso. Tá dentro, não é? Ok. Olha, deixa-me dar-te aqui um exemplo sobre o repertório que a Clotilde estava a falar. Há um ativista americano chamado Eli Pariser que deu uma TED Talk a falar numa coisa chamada os filtros bolha. E ele fez uma coisa muito simples. O que é um filtro bolha? É isso que eu te vou explicar num minuto. O que é que ele fez? Ele pediu a um amigo ativista também para pesquisar Egito no seu Google. E agora faz um print screen dos resultados que apareceram e manda-me. E pediu ao outro, que era um menino rico de Beverly Hills, que passa a vida a viajar, olha, mete aí Egito e os resultados que o Google dá e manda-me. E não aparecia riots, pessoas na rua contra o governo, não sei o quê. E no outro aparecia praias de sonho, podes fazer um cruzeiro, não sei o quê. Ou seja, quando tu pesquisas uma coisa no Google e quando eu pesquiso, nós achamos que a resposta é a mesma. Se eu puser aqui Nike... Todos nós, se pusermos Nike, não vai dar. Vai dar em função das minhas pesquisas anteriores, vai dar em função daquilo que eu gosto. Ou seja, e estamos a falar do Google, e agora imagina isto, nas Facebooks, em todas, e no ChatGPT estão muito mais. Por isso é que nós temos uma radicalização constante das pessoas. E o filtro bolha é isto, porque o algoritmo vai-te dar aquilo que acha que tu estás à espera. E, portanto, tu cada vez mais achas que a internet tem tudo e a internet está-te a dar aquilo que é o teu mundo, a tua bolha. E é o que eu gosto também do Shu Han. O Shu Han é um filósofo sul-coreano que ele fala do inferno do igual, né? Ele vai te dar algo que é exatamente igual a você mesmo, ou seja, uma perspectiva algorítmica narcísica. Exatamente. Absolutamente narcísica. Sim, nós tivemos aí um episódio em que tivemos a filosofar um bocado sobre isto e dissemos que as pessoas no futuro vão viver cada um na sua ilha e cada vez mais distantes uns nos outros, não é? Só com os iguais. Tenho alguns amigos meus do passado que se polarizaram e se extremaram tanto para a esquerda como para a direita, e depois as pessoas começam a entrar neste mundo, não é? E houve uma vez que peguei no telemóvel, assim por acaso, estava ali a ver e de repente vejo que os conteúdos que ele recebe são completamente diferentes dos meus, não é? E está sempre a receber conteúdos muito agressivos, não é? Porque é o que vê, porque é o que partilha, porque é o que comenta. Exatamente, é o que basta o olho brilhar e aquilo está a ver, não é? Não, basta demorar tempo ali, basta clicar, basta abrir e o algoritmo vai perceber que é isto que tu queres. Infelizmente, eu acho que caminhamos para esta sociedade, como tu disseste e usaste o termo certo, polarizada. Sim. Parece que já não há cinzentos no meio. E se tu não tens a mesma opinião que eu, estás contra mim. E portanto, não é ou estás do meu lado ou estás contra mim. Não, há uma série de gradientes. Entre o branco e o preto há uma série de cinzentos. E eu gosto de achar para mim mesmo, em questões políticas, em uma série de âmbitos da minha vida, eu não estou em extremo nenhum. Eu estou aqui numa coisa que eu acho que é equilibrada e que gosto de olhar e pensar e ver, olha, aqui eu concordo com isto, aqui eu concordo com isto, não necessariamente um lado ou do outro. E isso parece que é mal visto na sociedade. Outro dia, uma amiga minha dizia-me exatamente isto: se tu não és contra não sei o quê, um tema político qualquer, é porque és a favor. És conivente. Não, calma, eu não sei o suficiente sobre isto para tomar partido e não acho que devo ir atrás da bolha mediática e não devo ir atrás gostava de saber mais, não sei, não tomo partido. Não tomar partido é tomar partido. Exato. É problemático isto. Voltando à semiótica, que eu já percebi que este grupo de trabalho tem muita tendência a desviar-se para a política. Não é o caso. Olha, conselhos para alguém que queira começar agora a sua jornada na semiótica. Assim, de uma forma muito simples, por exemplo, eu quero começar a aplicar isto nos meus clientes, etc. Obviamente tenho que começar a estudar e tenho que começar a ler livros porque não sei sobre este tema, mas sim, os conselhos práticos para os nossos ouvintes lá em casa. Claro, acho que fazer o exercício que eu estava falando da pergunta, né? Eu crio um logotipo, eu crio um símbolo, eu estou criando um cenário, eu estou criando uma campanha. O que significa? O caminho mais, vamos dizer assim, intuitivo é tentar penetrar nisso que eu criei e ver, mas que cores são essas? Que formas são essas? Né? Que palavras eu estou usando? Não é? O que ela carrega de significado, né? Nas pequenas escolhas. Esse é um exercício analítico cotidiano que pode te inserir nesse contexto da semiótica de uma forma muito simples, né?
Ok. E existe alguma tendência agora que esteja aí para os próximos 2 anos de semiótica? É a última pergunta que te faço. Não, de semiótica eu acho que é entender o quanto a semiótica pode ajudar no desvelamento desse novo paradigma algorítmico da inteligência artificial, porque o falseamento, a capacidade de falseamento é muito maior, é exponencialmente maior. Não é? Alexandre, queres deixar alguma última palavra? Queria convidar os entusiastas e os amantes e os curiosos da publicidade a envolverem-se neste evento que vai ser o primeiro, esperamos, de muitos. A nossa ideia é transportar isto daqui a amanhã para a Espanha, transportar para o Brasil rapidamente, já que temos estes contactos e já que temos estas conexões, e fazer deste evento algo que cresça e que de facto discuta a semiótica, a estética, a criatividade, todos estes temas que estão associados à publicidade, que não é mais só uma coisinha de nicho, é cada vez mais transversal, porque todos nós vemos publicidade, comentamos publicidade, gostamos ou não gostamos, e portanto queremos trazer a publicidade mais ainda para o mainstream, numa perspectiva de estudo, académica, mas aberta à sociedade. É por isso, já agora deixa-me só acrescentar, é que não é um evento 100% académico, nós vamos ter atividades paralelas durante as sessões, portanto é só um dia de facto, porque é a primeira vez e achamos que era melhor começar devagar, mas por exemplo, depois do keynote da Clotilde, entre as 11 e a 1, enquanto estão a apresentar os papers, o da Jaguar e muitos outros, vai haver, por exemplo, cá fora aquilo que nós chamamos o speed dating de criativos. Os alunos vão se inscrever, vão haver diretores criativos que estão a avaliar portfólios em 20 minutos, claro, que não é uma entrevista muito grande, e portanto os alunos podem participar. Da parte da tarde, durante também vai haver, por exemplo, um workshop de escrita para rádio, com o apoio da RFM, eventualmente com vocês também. Sim. E portanto as pessoas podem aprender também, não é só os professores a falarem, é aberto à sociedade civil, e nós queremos incorporar alunos, queremos incorporar professores, queremos incorporar publicitários, queremos incorporar marcas, queremos incorporar toda a gente que está neste universo que é gigante da publicidade, da indústria publicitária. Sim. Neste evento. Presumo que isto tenha vagas limitadas, não? Tem vagas limitadas. Há número limitado de audiência. Bom, o auditório onde a Clotilde e a Glória vão falar tem 143 lugares. Ok, então isto é preciso correr? É preciso correr muito. Ok. Mas onde é que vão nós haver alguns passatempos na RFM, por exemplo, em que se podem ganhar. Mas onde é que aqui os nossos ouvintes que querem ter aqui uma prioridade, onde é que eles se podem inscrever nisto? Como é que isto funciona? Isto é uma inscrição que eu faço online? Bom, há inscrições para quem vai participar apresentando trabalhos. Ok. Depois, todas as outras pessoas, ou por convite, ou jornalistas. Portanto, este convite, que vão ser através de uma série de passatempos, nomeadamente na RFM, que estabelecemos hoje de manhã uma parceria. Boa. As pessoas vão, através dos meios e dos canais e dos concursos e dos passatempos, poder ganhar acesso a. Ok. Em que site é que nós podemos ver mais informações sobre isto? http. Ok. Enquanto confpub25. fcsh.nl.pt. Desculpa, eu interrompi-te várias vezes. Pensei que estavas a brincar. Mas diz lá outra vez agora. Mesmo é porque não é fácil. Sim. http:// confpub, de conferência publicitária, 25, portanto, confpub25.fcsh, que quer dizer Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, .unl, que quer dizer Universidade Nova de Lisboa.pt. Muito bem, nós vamos meter o link na página de apoio aqui a este episódio. Olha, foi um prazer ter-vos cá. Eu acho que a conversa foi super interessante, adorei. Estou super entusiasmado aqui com o tema da semiótica. Devolvo-te o livro para não te roubar. E pronto, olha, foi um prazer ter-vos aqui. Espero ver-vos lá na conferência. A gente se encontra lá, um prazer enorme. Ainda não recebi aqui o e-mail com o convite dos 140 lugares. Vai chegar. Um prazer partilhar com você, Miguel, e com o Alexandre. Obrigada. Muito obrigado, Miguel. Tu que nos estás a ouvir, se gostaste do que ouviste hoje, subscreve o nosso podcast, faz-nos uma avaliação no Spotify, onde quer que nos estejas a ouvir, e até para a semana. Tchau. 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 Marketing por idiotas.